Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica, o canal que estuda a Palavra de Deus. Hoje continuaremos os nossos estudos num assunto muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje nós vamos explicar um pouco o que seja a nossa alma. Qual é a relação que a nossa alma tem com o nosso corpo e com a nossa vida? Corpo, alma, espírito. Olha, assuntos palpitantes. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Da mesma forma, acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos. Compartilhe, divulgue esses nossos vídeos para os seus amigos, para os seus parentes, para a sua comunidade, para que mais e mais pessoas conheçam a doutrina da nossa igreja e a palavra de Deus. É uma forma de você evangelizar. E se você gostou, não deixe de dar aí o seu positivo. Combinado? Nós vamos então agora à nossa vinheta e já já a gente retorna com o Catecismo da Igreja. Até já! Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta e nós queremos então iniciar este nosso bate-papo, essa nossa conversa, fazendo a nossa oração, pedindo a luz e a graça de Deus, pedindo a luz do Espírito Santo sobre todos nós, para que nos ilumine, para que abra o nosso coração, para que retire de nossas vidas toda sorte de resistência e de coisas que possam atrapalhar o acolhimento da verdade de Deus. Às vezes, nós temos um pouco de dificuldade para aceitar determinadas coisas da nossa doutrina, porque não entendemos, porque não valorizamos, achamos que são coisas que não têm importância, mas com a luz do Espírito Santo a gente vai entendendo todas as coisas. O Espírito Santo vai colocando tudo no seu lugar. Então, nós queremos pedir que este Espírito Santo, que habita em nós, porque já fomos batizados, fomos crismados, temos este Espírito, mas vamos permitir que ele haja em nossas vidas? É uma forma da gente dizer para Deus, Deus, o Senhor pode agir em mim. Eu preciso que o Senhor haja em mim. Então, eu convido você a se unir a mim em oração, pedindo a luz do Espírito Santo. Ok? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, na nossa aula passada, a gente conversava que nós somos imagem e semelhança de Deus. Vocês se lembram disso? E conversamos também sobre o que isso significa na prática, não é? E que notícia boa foi essa, não é verdade? Bem, nós somos sim imagem de Deus e vimos também que a semelhança que temos com o Senhor, nós vamos construindo ao longo da vida em vista da nossa chegada no céu, onde vamos estar face a face com Ele, com o Senhor, por toda a eternidade. Então, o Senhor colocou em nós o seu DNA, a sua imagem e as suas características, a sua marca. A gente viu que nós, seres humanos, somos os únicos capazes de se comunicarem com Deus. Somos capazes de ouvir a Deus, de falar com Ele. Não é? O Senhor fala conosco e nós falamos com Ele.
Podemos descobrir a sua vontade para conosco a partir desse nosso diálogo, desses nossos momentos de oração com Deus. Podemos dizer a Ele que nós somos dele. Que coisa maravilhosa, não é? É muito bom, é muito gostoso. Você precisa fazer esta experiência. Bem, então, conversando hoje a partir do parágrafo número 362 do Catecismo, e você pode aí tomar o seu catecismo para nos acompanhar, se assim o preferir. Hoje, então, a gente vai caminhar um pouquinho mais para dizer que, criados à imagem de Deus, nós temos um corpo e uma alma. Sim, nós somos um corpo espiritual. Olha, os animais, as plantas e todos os outros seres vivos têm um corpo, eles têm vida, mas eles não têm alma. Alma somente nós temos, meus caros. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando essas criaturas morrem, elas acabam e deixam de existir, mas o ser humano não é assim. Vejam que interessante o que nos fala o livro do Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 7. Fala assim, olha: o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Com essa passagem, minha gente, nós queremos perceber a diferença que nós temos das demais criaturas. Para todas as outras criaturas, Deus falou, faça-se. No entanto, nós fomos modelados por Ele. E esse sopro de vida que Deus insuflou no homem deu vida ao ser humano. É o hálito de Deus, é a vida de Deus, esse ruá, não é? Que é o sopro de Deus sobre as narinas do ser humano. Isso ninguém mais recebeu, só nós. Então, a vida que nós temos vem de Deus, é dele. Nós somos queridos e amados pelo Senhor. Deus nos deu a vida, Deus nos deu uma alma imortal. Agora há pouco, então, eu disse para você que nós somos um corpo espiritual. E o que isso quer dizer? O parágrafo 363 explica. Significa que nós somos imagem de Deus porque Ele nos deu uma alma. Nessa nossa alma estão impressos o nosso princípio espiritual e que nos faz ser essa imagem de Deus que eu falei. Então, é na alma que estão as nossas faculdades, como a vontade, os sentimentos, a inteligência, e tudo o que nos representa como o nosso ser, pessoa, e que está além do nosso corpo. Assim, meus caros, nós somos mais do que especiais, nós somos filhos de Deus amados e queridos por Ele. Somos dotados de uma alma espiritual e imortal. Por causa disso, a pessoa humana é a única criatura na Terra que é concebida, imaginada, criada e destinada para a bem-aventurança eterna. Por isso temos esta alma imortal em nós. No parágrafo 364, a gente aprende uma coisa importantíssima. Concluímos que corpo e alma compreendem uma unidade inseparável que nos faz ser pessoa. Isso é fundamental, viu, meus caros? O nosso ser imagem de Deus se dá não só por nossa alma, mas também por nosso corpo. Eu falei na aula passada que Deus não tem corpo, não é? Que Deus é um ser espiritual, absolutamente espiritual, mas nós que temos corpo e alma, somos uma unidade e também o nosso corpo expressa esta imagem
de Deus. Ou seja, o nosso corpo participa da dignidade, da imagem de Deus, exatamente porque o corpo é animado pela alma espiritual. É a alma quem dá essa dignidade e que nos faz, então, ser uma única entidade, uma pessoa. Por que eu afirmei que esse ensinamento é muito importante, hein? Porque muitos pensam que a alma é boa e que o corpo é ruim, é mau, que a alma é santa e que o corpo é pecador. Olha, o Concílio Vaticano II, no documento Gaudium et Spes, lá no parágrafo número 14, esse documento afirma que não é lícito ao homem desprezar a vida corporal. Ao contrário, deve estimar e honrar o corpo, por quê? Porque foi criado por Deus e é destinado à ressurreição no último dia. Isso é ponto de fé, meus caros, para todos nós cristãos católicos. E mais um aspecto de uma coisa muito importante. Cristo assumiu a nossa carne e divinizou esta nossa carne, esta nossa humanidade. Então, usando uma outra expressão, o corpo é um lugar teológico, onde Deus se manifesta e onde ele habita. Deus habita em nós, não é verdade? Dizemos então que o corpo humano é o sacramento da pessoa humana. O que é um sacramento? O sacramento é um sinal, não é? Bem, então o corpo é o sacramento da pessoa humana. Por quê? Porque tornou visível o que é invisível. Ou seja, o mistério da pessoa e os traços da Trindade estão presentes em nós, neste nosso corpo. Como falou São Paulo, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Isso está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 13. Saibam vocês, meus queridos, que existem teólogos por aí que dizem que não existe alma e que isso seria uma influência do filósofo Platão, que fazia separação entre corpo e alma numa visão, digamos, dualística e até maniqueísta, não é? Daquela coisa da alma boa e do corpo mau. Será? Não. Isso não é verdade. Não é essa a nossa fé, viu? Esses teólogos não estão certos e nós devemos e precisamos seguir aquilo que a nossa igreja nos ensina e o catecismo nos mostra. Por isso a gente estuda. Aconteceram muitas heresias na história da igreja que afirmava que a pessoa humana era um espírito aprisionado num corpo. Vocês já ouviram alguma coisa desse tipo por aí? Eu já, não é? Que a nossa alma, ela era prisioneira do nosso corpo. O corpo, meus caros, não é uma concha ou uma casa para a alma. Não. O ser humano é uma profunda unidade de alma e corpo. E é exatamente essa unidade que constitui a nossa natureza humana, o nosso ser, pessoa. Não dá para separar corpo da alma. Tá certo? Não dá para separar uma coisa da outra. Não é correto, portanto, valorizar um e desvalorizar o outro, de forma alguma. Bem, esse conceito de alma e corpo vai ganhando terreno e se revelando aos pouquinhos na tradição do povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, a concepção de que nós somos corpo e alma, então, foi se formando ao longo do tempo, e naquela época ainda não se falava em ressurreição. Pensava-se que quando as pessoas morriam, ficavam num lugar que eles chamavam de Sheol, quase como que uma sombra, né? É uma coisa assim mais camuflada, né, do que uma existência mesmo. Mas com os profetas, essa verdade vai clareando e fez algum progresso. Já se dizia, então,
no tempo dos profetas, de que os maus receberão o castigo após a sua morte e que os bons receberão a sua recompensa. Então, assim, se o corpo morreu e foi sepultado, o castigo ou a recompensa só podem ser para quem? Para a alma, porque o corpo foi sepultado, não é verdade? Então, o conceito de alma vai se formando. Mas, sem dúvida, claro, foi em Jesus que isso ficou claro efetivamente. Jesus ressuscitou, e disse que todos nós vamos ressuscitar também. Ou seja, ao morrermos, a nossa alma se apresenta imediatamente diante de Deus para o julgamento. E no final dos tempos, esses nossos corpos mortais, que foram sepultados, ressuscitarão e se unirão à alma novamente para todo sempre, seja no céu ou seja lá no inferno. Isso é tão verdade, meus caros, que Jesus lá na cruz falou para Dimas, o bom ladrão. Vocês se lembram o que ele falou? Ele disse para Dimas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bem, quem é que iria com Jesus para o paraíso? Só podia ser a alma de Dimas, porque o seu corpo, o corpo dele ele morreu e ele foi sepultado. Então, no final dos tempos, lá na ressurreição dos mortos, tudo será restabelecido como Deus planejou antes do pecado ter estragado tudo. Todos nós ressuscitaremos e nos uniremos à nossa alma imortal, onde ela estiver. Essa, meus caros, é a nossa fé católica. É o que a gente reza no credo, na oração do creio. Creio na ressurreição da carne. Não é isso que a gente reza? Bem, vamos adiante. O parágrafo 365 nos diz que a unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo, ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. É bacana, não é? E o parágrafo 366 completa essa ideia, ensinando que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. A alma não é produzida pelos nossos pais, não. A alma é imortal. Ela não morre quando da separação do corpo na hora da morte. E ela vai se unir novamente ao corpo na ressurreição final. É o que nos ensina esse parágrafo. Bem, eu acho que até aqui ficou claro e entendido, meus caros, que todos nós temos corpo e nós temos também alma. Mas agora parece que vai entrar mais um ingrediente nessa nossa conversa, o espírito. E aqui, então, a coisa ficou bagunçada, não é? Nós temos, então, corpo, alma e espírito. Como é que é isso? O parágrafo 367 vai citar essa questão. E fala de uma passagem de São Paulo que é clássica para explicar essa questão de corpo, alma e espírito. É uma passagem de São Paulo que está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, e que nos fala o seguinte: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, hein, meus caros? Bem, de pronto eu quero dizer que não existem duas coisas distintas, não é? Alma e espírito. Trata-se de uma só realidade. Não temos duas almas, de forma alguma. O corpo humano possui uma só alma. Então, como entender São Paulo nessa passagem, hein? É que na alma humana existe um lugar onde Deus habita.
é a realidade sobrenatural que está em todos nós. Assim, nós que somos batizados, que somos corpo e alma, como qualquer ser humano, nós temos de fato a presença de Deus, nós somos templos de Deus e temos em nós, então, o Espírito de Deus, que habita em nós, não é? O Espírito Santo habita em nós, o seu Espírito, a sua graça, por isso a gente tem em nós esta presença de Deus, é a parte mais interior, mais íntima do meu coração, da minha vida, onde Deus fez sua morada. Percebem, então, vocês, que temos corpo, temos alma, que é a nossa essência do nosso ser, o nosso eu, e neste espaço onde temos o nosso eu, que é a nossa alma imortal, temos um lugarzinho onde Deus habita com o seu Espírito. Lembra daquela passagem? Se vocês fizerem a minha vontade, abrirem o coração para mim, eu e o Pai viremos a você e faremos em você a nossa morada. Pois é, Deus faz a morada na nossa alma, com o seu Espírito, Espírito com letra maiúscula. E nós, então, nesse espaço, nós chamamos de Espírito com letra minúscula. Essa conversa de hoje está um tanto teórica, não é? Mas o importante é a gente saber essas coisas, porque as pessoas fazem muita confusão a respeito de alma e de espírito. E mais, o quão é importante o nosso corpo, que é muito mais do que uma referência de prazer, de satisfação, de beleza, não é? De hedonismo. As pessoas querem valorizar o corpo além da conta nos tempos de hoje, né? O nosso corpo, claro, precisa ser cuidado, precisa ser zelado, porque ele faz parte, sim, da nossa imagem de Deus. Então, meus caros amigos, nós esperamos que você tenha compreendido estes conceitos da aula de hoje, que você possa fazer a leitura completa desses parágrafos que nós citamos hoje, faça uma reflexão e procure meditar na sua vida como é que você tem cuidado da sua alma, como é que você tem cuidado do seu corpo. Você está judiando do seu corpo, você está fazendo coisas que vão contra aquilo que Deus sonhou para você. Faça essa reflexão, faça essa meditação e coloque na sua oração pessoal essa entrega ao Senhor, pedindo que Ele, que habita em você, não é? Com o seu Espírito, que Ele possa restaurar tudo em você, para que você se torne uma nova criatura. Meus caros, quando nós nos abrimos ao Senhor e deixamos Ele agir, Ele que habita em nós, Ele restaura a nossa alma, Ele restaura o nosso corpo, Ele restaura o nosso ser, pessoa inteira. É o que nós queremos para você. Pedimos ao Senhor que te abençoe e que te guarde, que faça em você a sua morada e te faça muito, mas muito feliz, tá bom? Meus caros, é a mensagem de hoje. Esperamos que você possa fazer uma boa leitura e gostaríamos muito de reencontrá-los em nosso próximo vídeo, em nossa próxima aula, se Deus quiser. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos.